E aí ele chorou, como eu disse, e também, né, ele profetizou que Israel não ficaria pedra sobre pedra. Inclusive ele profetiza a destruição do templo 70 depois de Cristo. Depois disso, eles ficam por ali, e Jesus volta ali, fica em Betânia, na casa de Maria, e na quinta-feira, Jesus, ele faz a última ceia com seus discípulos, né, o último momento que ele tem com os discípulos, inclusive a ceia mais longa que ele prepara. E é o momento ali de alegria também, porque eles estavam sentados à mesa, né, para comer, além de se nutrir, é o momento de você encontrar com o outro, é o momento ali de você estar com seus amigos. E nessa última ceia, é uma coisa marcante, além da instituição da Eucaristia, é quando Jesus levanta, tira seu manto e pega uma bacia com água e vai para lavar os pés dos seus discípulos e enxugar com a toalha. Né? Isso era comum na época dos judeus, quando um judeu recebia uma visita na casa dele, para tirar a poeira do caminho, né, que a pessoa, durante o caminho, adquiriu no seu pé. Quando você chegava na casa de um judeu, ele oferecia água para o servo lavar os pés do visitante e enxugar. E era um gesto de cortesia. Então, isso era comum entre eles. Ou o discípulo também lavar o pé do mestre. Mas ali foi o contrário. O mestre e o Senhor que lava o pé dos seus discípulos. Inclusive Pedro, né? Pedro, como sempre, é aquele que falava tudo, e virou e falou com Jesus, né? Não, eu não vou deixar que o senhor lave meus pés. Aí Jesus fala com ele: se você não deixar que eu lave seus pés, você não terá parte comigo. E aí ele deixa que os pés dele sejam lavados por Jesus. E Jesus fala: depois vocês entenderão o que eu estou fazendo. Depois, no decorrer, e depois, né, serve-se a ceia e eles vão se alimentar. E Jesus pega o pão, o abençoa e fala o que está na passagem de Mateus, né, quando ele institui a Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E tomando um cálice e dando graças, deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Eu lhe digo: de agora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Está em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30, né? Quando Jesus institui também a Eucaristia. É interessante lembrar aí que Melquisedeque, o primeiro sacerdote da Sagrada Escritura, rei de Salém também, né, ele esteve com Abraão, e quando ele vai a Abraão como sacerdote, ele oferece para Abraão pão e vinho. Não havia nenhum sacrifício envolvendo nenhum animal. E depois abençoa Abraão. Bem, continuando aqui, falando sobre Jesus, né? Então, assim que eles se alimentam e tomam do pão, do vinho e conversam, Jesus, entre as conversas dele, também institui um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, ele põe o eu primeiro, né? Porque o amor dele era muito grande por todos nós, né? É muito grande. E depois ele vira para Judas e fala com Judas que Judas poderia fazer o que ele tinha que fazer. Judas, na verdade, ele traz Jesus porque ele estava decepcionado com Jesus. Porque ele queria que Jesus fosse um rei, mas um rei que tomasse o poder, né? Tomasse o Império Romano e administrasse aqui na terra, tirasse os judeus do poder dos romanos. E isso, ele não entendia que o reino de Jesus não era desse mundo. Na verdade, eles não entendiam.
Mas Judas, muito decepcionado, vai, procura Caifás e entrega Jesus para Caifás. E assim, os discípulos não perceberam que era Judas, porque Judas era o responsável pela bolsa, né, deles, ou seja, responsável por administrar as finanças. É aquele que buscava algum alimento, era aquele que arrumava lugar para eles dormirem. Então Judas estava sempre fazendo um mandado para Jesus, ou indo buscar alguma coisa. Inclusive, quem também contribuía muito com essa bolsa das finanças de Jesus para ajudar na missão deles, era José de Arimateia e Nicodemos. Eles eram contribuidores da bolsa para a missão de Jesus aí. Então, Judas decepcionado, né, como é que Jesus, os judeus, né, eles tinham a lei deles, mas na verdade era olho por olho, dente por dente. E Jesus vai muito além, ele quer aperfeiçoar essa lei, a tal ponto que ele fala que as pessoas devem perdoar os seus inimigos, devem amar o outro, né, devem rezar pelos inimigos, quer dizer, eram novidades, porque é difícil fazer isso. Então, Judas estava muito decepcionado e entrega para Caifás, onde Jesus estava. E Caifás precisava de alguma coisa que incriminasse Jesus. E aí Judas fala para Caifás que em Cesareia de Filipe, Pedro havia falado que Jesus era o Messias. E aquilo era uma profanação, aquilo era um insulto, né? Para o templo, falar, profanar o nome de Deus. Então, ou seja, era um motivo, enquanto para a lei dos judeus, matar Jesus. E a morte dos judeus, quando uma pessoa era levada à morte, era por apedrejamento. E do Império Romano, né, já era a morte de cruz. Então tem essa diferença aí. Então, Caifás pega esse gancho, né, e manda convocar todo o sinédrio numa quinta-feira à noite, porque não poderia haver julgamento à noite. Ele convoca todo o sinédrio, nem todo, né? Ele convoca 30 pessoas, eram 71 membros, mas principalmente aqueles que já concordavam de dar a morte, já haviam planejado a morte de Jesus. E aí Caifás, inclusive fala, né, com os membros do Sinédrio que não precisava ter medo, que Jesus não ia fazer nada contra eles, porque eles estavam com medo de Jesus também, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro. Mas aí ele fala: não precisa ter medo, porque Judas falou que ele já está falando da morte dele, parece que ele não faria nada contra. E aí os membros do Sinédrio decidem, né, para pegar Jesus e julgá-lo aquela noite. Caifás vai até Pilatos. Pilatos estava em Jerusalém, ele morava. Pôncio Pilatos era o quinto procurador romano da Judéia, Samaria e Dumeia. Pilatos, ele morava em Cesareia, mas toda época que tinha uma festa lá em Jerusalém, ele ia. E nessa festa da Páscoa, ele foi com seus soldados, né? Ele tinha 1000 soldados lá no forte, no Palácio Antônio, que inclusive foi feito pelo Herodes o Grande, né? Cheio de pompas, muito rico o palácio, e ele ficava hospedado nesse palácio ali. Então, Pilatos, Caifás esteve com ele nessa noite e pediu a ele para mandar alguns soldados dele para prender Jesus, né, junto com os soldados dele. Pilatos inicialmente não queria envolver, mas depois ele não gostava muito desse sacerdote, manda, como até deboche, já que é um rei, vamos mandar, digno de rei, a quantidade de soldados. Ele manda aproximadamente 200 soldados para prender Jesus, juntos com os soldados de Caifás também. Então, Caifás determina, né, que vão procurar Jesus, que deveria estar na casa da viúva Maria, ou talvez já tinha ido embora, depois da ceia, e mandam procurá-lo e trazer até ele. Ele mesmo não vai, ele fica na sua casa esperando. E nisso, os guardas saem para prender Jesus. Jesus, nesse momento, estava lá no Getsemane, né, Monte das Oliveiras, estava orando. Inclusive pediu a Pedro, Tiago e João para orar com ele e eles, né, não conseguiram, porque estavam com sono. Os outros 9 estavam mais para frente, escondidos numa caverna, porque estava frio e eles estavam doidos para voltar para Betânia, para dormir na casa de Maria e Marta. E aí os soldados
procuram na casa de Maria, não encontram, vão a Betânia, não encontram Jesus, e aí Judas fala: "Ele deve estar no monte, então, das oliveiras". E aí, no Monte das Oliveiras, né, inclusive Jesus questiona o Pai, né: "Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha". Jesus estava tão angustiado, tão sofrendo tanto com o que sabia pelo que ele ia passar, que ele chegou a suar sangue, né, é um recurso do corpo quando você está muito angustiado, isso está no Evangelho de São Lucas. E aí, Jesus, é pego pelos soldados, na hora o Pedro e João também são presos, mas depois lá os soldados falam que só interessava a Caifás Jesus, então eles soltam João e Pedro, e os 2, né, ficam lá, eles dão chutes lá e eles ficam pelo chão, e é levado Jesus para a casa de Caifás. Inclusive nesse momento aí, logo depois João e Pedro, eles levantam e vão até as proximidades do pátio ali da casa de Caifás para ver o que ia acontecer com Jesus, preocupados. Os outros 9, vendo aquela situação de longe, eles fogem e correm para Betânia, né, até querendo voltar para a Galileia, para onde eles moravam. Mas aí eles também não achavam justo, abandonar Jesus, se bem que já tinham corrido, né. Eles fogem ali em Betânia, eles não dormem nem na casa de Maria e Marta, eles fogem ali para o mato e ficam escondidos com muito medo do que poderia acontecer com eles também. E aí Pedro e João fica lá nas proximidades, Caifás leva Jesus a ser julgado, né, no sinédrio, lembrando que ele chamou só pessoas que não gostavam de Jesus, Nicodemos, por exemplo, era um fariseu, um homem muito rico em Jerusalém, não foi chamado por julgamento. José de Arimateia também era um comerciante muito respeitado, ele era saduceu também, não foi chamado por julgamento, e eles moravam próximo ali da casa de Caifás. Então Caifás soube até escolher as pessoas que deveriam fazer parte desse julgamento. E, pela lei do sinédrio, né, nenhuma pessoa com aquele crime ali poderia ser julgado à noite. Porém, Jesus foi julgado na noite, porque no dia seguinte, na sexta-feira à noite, já começaria, né, os preparativos para os 7 dias da Páscoa, a festa, e Jerusalém estava lotado de peregrinos do mundo inteiro. E aí, nenhuma pessoa poderia ser julgada e morta nesses dias da festa da Páscoa pela lei hebraica, né, pelo código hebraico de lei deles. Então, Jesus foi, primeira coisa, fazendo um resumo sobre a prisão de Jesus, Caifás chamou testemunhas, né, comprou testemunha e os depoimentos não batiam, não fechavam, inclusive foram todos considerados inválidos, e inclusive a pessoa que ele chamou para pegar as pessoas para testemunhar contra Jesus, esse sacerdote, ele até demitiu do cargo. Também foi chamado mais 2 testemunhas que ouviu Jesus falar que destruiria o seu templo e reconstruiria em 3 dias. Aquilo ali era realmente uma blasfêmia, aquilo ali poderia levar uma pessoa à morte. Porém, um testemunha falou isso, e o outro falou o seguinte: eu ouvi ele falando que pode destruir o templo e depois reconstruí-lo em 3 dias. Então, isso aí já não era considerado como, ofensa a Deus. Então também foi por água abaixo essa tentativa de Caifás. E a última foi Caifás usou, né, fazendo o próprio réu falar. E aí ele pergunta para o réu: "Você é o filho do Deus vivo? Você é o Messias?" E aí Jesus fala que é: "Eu sou", né. E aí Jesus fala mais coisas com Caifás ainda, e aí sem dá outra chance, eles pegam, o sinédrio todo grita aquele homem deveria morrer. Enfim, todo o julgamento de Jesus foi totalmente legal, porque quando uma pessoa a sentença dela era de morte,
essa sentença deveria no dia seguinte ser toda repassada, devia ser analisada antes de dar a sentença oficial. E ali à noite, eles gritando, eles já deram a sentença. Então, a prisão e a falta de depoimentos convergente, o julgamento na véspera de sábado, a presença de inimigos no tribunal, porque eram os homens que já há 10 meses estavam planejando matá-lo, o uso das palavras do próprio prisioneiro para condená-lo, o veredito unânime, a inexistência da sentença formal, tudo legal, de acordo com as leis, levaram um inocente à morte. E aí, mas eles não podiam levar Jesus à morte por apedrejamento sem o aval de Pôncio Pilatos. Então, no outro dia cedinho, Jesus, depois de passar por uma noite de interrogatório, de humilhação, de sofrimento, ele é levado a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilato o interroga e vê que não há nenhum crime naquele homem. E só que Caifás, muito esperto, porque ele não queria pegar a responsabilidade de matar Jesus, né, por causa dos comentários, por causa da grande número de pessoas que estavam seguindo Jesus, o que que ele faz? Ele chegando lá, ele não fala que Jesus, né, ele fez blasfêmia contra Deus, né, que ele deveria morrer por falar, ofender a Deus, pela lei dos judeus. Mas ele fala, grita lá para Pôncio Pilatos que Jesus estava incitando o povo a não pagar impostos para Roma. Aí já era um crime de sedição. Sedição quer dizer que a nação, né, corria risco com aquela pessoa ali. No caso, seria Tibério, né, que era o atual imperador.